Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. O programa SOS Convida, ele tem como único objetivo levar informações seguras através de profissionais qualificados. E lembram que no último programa eu convidei a doutora Nayara para falarmos mais sobre o Alzheimer? Compromisso é compromisso. E aqui está a doutora Nayara mais uma vez conosco. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Obrigada a vocês. E vamos falar mais um pouquinho então sobre esse tema, sobre o Alzheimer. Certo. Doutora Nayara, como é feito o diagnóstico e qual a importância de ser feito de forma precoce? Certo. O diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico de alta probabilidade, então não é um diagnóstico definitivo. Por que não é um diagnóstico definitivo? Para a gente bater o martelo que é Alzheimer, a gente precisaria de biópsia cerebral desse paciente. E a gente não faz biópsia cerebral em vivo, né? Sim. Só pós-mortem. Então, os diagnósticos que a gente tem de alta probabilidade, principalmente é excluindo os diagnósticos diferenciais. Então, é sempre necessário a gente pedir um exame de imagem da cabeça desse paciente, seja uma tomografia ou uma ressonância encefálica, né, do cérebro, junto com todo o screening de exames laboratoriais, exames de sangue. Por quê? Eu cheguei a falar no último programa que existem demências potencialmente reversíveis. Então, tem algumas alterações no sangue que poderiam simular uma demência. Essa vitamina B12, esse TSH da tireoide, alguma infecção no cérebro por sífilis, a neurosífilis ou até mesmo do HIV. Então, a gente faz todo esse screening infeccioso e de exames, mais o exame de imagem da cabeça desse paciente. Esses exames vindo com normalidade e ou alteração na ressonância que sugira uma alteração ou redução principalmente da região do hipocampo, que é a principal área afetada pelo Alzheimer. A gente fala que esse paciente, junto com essa clínica de alteração da memória e com piora na sua funcionalidade, no seu dia a dia, aquele paciente que já não dá conta de fazer atividades que ele fazia antes, e alteração na cognição, a gente fecha o diagnóstico de alta probabilidade para Alzheimer. Então, exclui tudo isso primeiro. Exclui tudo, junto com a história clínica e essa piora funcional do paciente. Então, a gente tem que ter uma alteração na memória ou no comportamento e esse paciente não dar conta de fazer coisas que ele dava conta de fazer antes. Se ele tem só alteração na memória, isso não é Alzheimer. Isso a gente tem que falar, porque muitas das vezes os filhos já ficam preocupados. Não, eu tô com problema na memória, eu já estou com Alzheimer. Não, pera aí. Tem muita coisa pra gente poder falar sobre o diagnóstico de Alzheimer. E Alzheimer tem cura, doutora Nayara? Infelizmente, como eu disse no primeiro bloco, é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível. Então, é uma doença que já está aí como diagnóstico, com esse nome de Alzheimer, já tem mais de 100 anos. É uma doença que é muito estudada e por ter vários mecanismos fisiopatológicos, o que é isso, né? Para a gente ter a doença no nosso cérebro, tem vários mecanismos que chegam até essa doença. Então, é muito complexo, o nosso cérebro é muito complexo. A gente ainda não tem uma medicação que seja eficaz para interromper a progressão da doença. Hoje em dia a gente ainda não tem. O remédio não interrompe, mas o remédio ajuda um pouquinho? Pode. O que o remédio faz? Isso, boa pergunta. O remédio faz o quê? O Alzheimer tem alteração ali da acetilcolina, que é um dos neurotransmissores. Então, os remédios que a gente tem no mercado, que são os inibidores de acetilcolinesterase, donepezila, rivastigmina e galantamina. São os 3 remédios que a gente tem para demência nessas fases leves a moderadas. Eles mexem nessa acetilcolina lá dentro do cérebro. Então, eles podem melhorar um pouco a atenção, a memória, esses distúrbios de comportamento, né? Pedir para ir embora, não reconhecer a família. Eles podem melhorar. Eu falo podem porque 1/3 dos pacientes respondem, 1/3 não tolera e
e 1/3 não tem nenhuma resposta. Então a gente tem essas medicações no mercado há mais ou menos 20 anos e não são um suprassumo, infelizmente, né? Ainda bem que a gente tem eles, mas não é a medicação que vai conseguir salvar esses pacientes de não vivenciar as fases avançadas da demência. E não vai servir para todos, porque como você não disse, vai servir para todos. Não vai tolerar e 1/3 ou não vai responder, não fazer efeito. Então efeito. É importante esses pacientes terem acompanhamento, porque muitas das vezes eles começam a tomar esses remédios e a gente tem que reavaliar, porque se ele não teve benefício da medicação, a gente tenta descontinuar. O geriatra é um médico que a gente sempre revisa toda a prescrição desse paciente e o que fica na prescrição dele é o que precisa, o que vai fazer sentido de benefício, porque senão só vai receber os efeitos colaterais da droga, né? Isso mesmo. E se não tem cura, doutora Nayara, por que o diagnóstico precoce é importante? Sim, apesar da gente não ter uma medicação eficaz para a gente combater a doença, é importante que nas fases iniciais a gente consiga abordar essa família, abordar esse paciente. Pode ser que a direção já não esteja tão segura mais e esse paciente pode estar tendo aí acidentes de trânsito por causa de um Alzheimer inicial que não foi feito o diagnóstico. Ele pode estar perdendo dinheiro, porque as pessoas se aproveitam muito, né, dos idosos e ele às vezes não está entendendo o que está acontecendo e está dando dinheiro sem ter noção de quanto dinheiro ele está gastando. Então a gente pode dar mais segurança para esse paciente nessas fases iniciais. É difícil o diagnóstico na fase inicial porque é um paciente que ainda é muito funcional, ainda faz muita coisa sozinho. Então acaba que muitas das vezes o diagnóstico é nas fases moderadas avançadas. E o paciente também pode não aceitar o diagnóstico. Sim. Acontece muito isso? Acontece. Acontece no consultório, inclusive, do paciente não ter insight da sua alteração de comportamento ou de memória. Quando ele não tem insight, ele já está em fases avançadas, não adianta a gente tentar convencê-lo que ele tem Alzheimer, né? Muitas das vezes esse paciente, nessas fases, ele não vai saber realmente, né? Vai depender muito do estágio desse paciente, muito. Entendi. E da família, né? E da família. E como é feito o tratamento da doença? Você falou da medicação. Isso. É só a medicação? Várias. E orientação também? Muito, tem muito tratamento farmacológico, que são esses medicamentos que são próprios para as demências, e tem outras medicações que vão ajudar muito no alívio dos transtornos de comportamento. Muitos pacientes invertem o dia com a noite, passam a noite perambulando, extremamente agitados. Então tem medicações que não são próprias para Alzheimer, mas que a gente pode controlar melhor esse paciente e dar um alívio para o cuidador, porque o cuidador fica muito esgotado no cuidado. Sim. E todo o tratamento não farmacológico, que são todas essas orientações que a gente tem que dar para a família. É importante a gente empoderar essa família e esse cuidador, que existem vários meios de comunicação hoje em dia, bons, de confiança. Aqui no Brasil a gente tem o ABRAS, que é uma Associação Brasileira dos Pacientes Portadores de Alzheimer. Esse ABRAS é com Z no final. Lá tem várias informações sobre o Alzheimer, tem grupo de cuidadores, então tem muita informação para poder essa família se sentir abraçada, conseguir tirar suas dúvidas, né? E tentar manejar da melhor forma possível. No programa anterior você fez um comentário, eu achei muito interessante, que é quando ele está muito confuso e ele não sabe onde ele está, e ele está em casa, quer voltar para casa, é uma coisa bem simples, que é pegar o paciente, dar uma voltinha com ele ali no bairro, voltar com ele para casa, ele já vai entender que ele voltou para casa. E às vezes as pessoas não sabem disso. Sim. São coisas simples que podem ser feitas. Exato. Além desse manejo do cuidador, tem a musicoterapia, utilizar da música, da dança, para esse paciente ficar menos agitado, às vezes menos agressivo. Pet terapia, ter um animal de estimação. Já vi várias vezes, até pacientes com demências em fases avançadas que ficam só na cama, acamados, e o cachorrinho sobe em cima da cama e é uma alegria, e fica ali com ele, e às vezes até dorme com ele ali na cama. Então, tem a terapia da boneca também, em fases mais avançadas, cuidar dessa boneca como se fosse um bebê. É importante a gente falar que a terapia da boneca, em fases iniciais do Alzheimer, esse idoso tem um pouco de insight, então ele pode se sentir infantilizado. Mas em fases moderadas avançadas, pode ser uma boa estratégia para manejar melhor o transtorno de comportamento. O idoso cuidar da bonequinha. A boneca como se fosse um bebê. Hoje em dia a gente tem bonecas que simulam muito o bebê. Tem
Tem pacientes que residem em instituições de longa permanência, que são asilos, que tem esse bebê e fica com ele o dia inteiro, dorme com ele, vai pro banho, dá banho nele. Então é como se ele tivesse que cuidar de outra pessoa. E isso diminui muito a ansiedade, pode diminuir a agressividade, a agitação. E deixa ele talvez um pouco assim, como que eu vou mais dizer? Útil, participativo, né? Ele tem uma função, ele tem uma finalidade, né? Ele tem aquele bebê para poder cuidar. Ele tem alguma coisa para ele fazer. Sim. E os cuidados paliativos, eles podem ser atuantes em pacientes com Alzheimer? Se sim, como? Sim. Cuidados paliativos são uma forma de cuidado de pacientes que têm doenças crônicas e doenças irreversíveis e que trazem sofrimento para a família e sofrimento para o paciente. E a doença de Alzheimer, por tudo que a gente falou aqui, é uma doença que traz muito sofrimento para a família, para o paciente, é uma doença que a gente sabe que não tem cura. Então, os cuidados paliativos, eles devem ser atuantes nesses pacientes desde o seu diagnóstico, porque desde o princípio a gente vai trazer para essa família o que é a doença, o que esperar dessa doença, qual é a progressão e o curso natural dessa doença, nas fases avançadas, qual vai ser o planejamento de cuidado para esse paciente. Então, os cuidados paliativos, eles visam aliviar qualquer tipo de sofrimento do paciente e da família. Então, e oferecer uma qualidade de vida melhor, porque quando a gente fala em cuidados paliativos, as pessoas logo pensam na morte. Sim. A primeira coisa. E como você disse, não, é desde o primeiro momento, as orientações, como que vai ser, o planejamento. Quando a gente planeja desde o início, a gente diminui muito a ansiedade dessa família. Ela detém de conhecimento do que está por vir. Ela consegue participar quando esse paciente estiver muito pior da sua doença neurodegenerativa, que é o Alzheimer, entender que aquela fase chegaria, né? Há 5 anos atrás, a doutora Nayara falou que essa fase chegaria, que ele teria dificuldade para se alimentar, que ele engasgaria, que ele ficaria mais restrito ao leito, né? Ficaria mais acamado, e facilita para essa família ir digerindo aos poucos toda aquela dificuldade da doença, porque é uma doença muito pesada, muito difícil para a família. Já vai estar preparada para isso. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Na fase avançada do Alzheimer, esses pacientes param de comer, como você falou. Eles precisam usar sonda para se alimentar? A questão da sonda, a sonda é aquele tubinho que coloca, né, no nariz, se chama sonda nasoentérica. A sonda nasoentérica é uma alimentação artificial, então a gente está oferecendo ali uma dieta artificial para esse paciente. Na demência avançada, o que é a demência avançada? Eu vou caracterizá-la para a gente explicar. O paciente ele fica acamado, ele já não reconhece mais a família, ele praticamente não consegue conversar ou ele tem falas inteligíveis, a gente não consegue entender. Então ele praticamente não interage mais com o meio. Ele usa fraldas porque ele não segura mais o xixi, o cocô. Então ele está na última fase da doença. Considerando a última fase e toda a terminalidade da doença, nesta fase o corpo dele entende que alimentar já não é o principal que ele precisa. É como se esse motor estivesse começando a desligar. Então, se esse paciente, a gente coloca uma sonda para ele alimentar, porque ele não está comendo pela boca, a gente pode deixá-lo talvez mais agitado, porque aquela sonda incomoda, e aí o paciente agitado às vezes fica mais preso no leito, começa a formar lesões, que são as escaras no corpo, e aí o objetivo daquela sonda, que seria ofertar um alimento, né, uma dieta, ela pode trazer muito mais malefício do que benefício. E a gente tem muitos estudos científicos que comprovam que na fase avançada da demência, a dieta enteral por sonda, ela não vai aumentar tempo com qualidade de vida. Então, por isso, é importante a gente falar dos cuidados paliativos e do planejamento de cuidados desde as fases mais precoces. Porque quando essa família souber que ele está parando de alimentar, faz parte da doença. E como faz parte da doença, a gente não consegue voltar atrás, né? Ele realmente vai parando de entender para que serve o alimento, para que mastigar, como que mastiga, como que engole. Então são fases muito difíceis, muito desafiadoras para a família e para quem cuida, mas a gente tem que falar sobre a não indicação realmente da sonda nessas fases. Porque pode prejudicar mais do que beneficiar. Do que beneficiar, né? Talvez seria muito mais fácil, a gente coloca uma sondinha e dá a dieta ali naquele tubinho, mas a gente tem que
que ver todo o contexto ali ao redor, né? É uma família que vai ter que aprender a mexer com aquela sonda, com aquela dieta. A dieta não é inerente de risco. Essa dieta pode ir pro pulmão, ele aspirar e formar uma pneumonia, né? Então a gente tem que pesar na balança riscos e benefícios. Se é viável ou não. Sim. Né? E receber o diagnóstico da doença de Alzheimer é algo muito assustador, sim, avassalador, tanto para o paciente quanto para o seu familiar. Então eu gostaria, doutora Nayara, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, principalmente para os familiares e para quem está passando pelo Alzheimer, assim, agora, nesse primeiro momento, que ainda tem alguma noção. Sim, sim. Né? Aos familiares de pacientes que têm doença de Alzheimer, seja seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, esse idoso que tem Alzheimer, ele continua sendo uma pessoa e toda a sua história de vida e toda a sua biografia continua válida e tudo aquilo que a gente sente por esse paciente idoso. E muito do cuidado, ele vai muito do afeto, do que vocês viveram juntos no passado. Então, por mais que nesse momento, às vezes, ele não te reconheça como filha, como neta, como filho, como esposa, inclusive, o que é muito sofrido para quem cuida, ele continua sendo seu pai, ou seu avô, ou sua mãe. O cuidado continua, independente do que ele está lembrando naquele momento ou não, né? Sim. E eu quero te agradecer, eu fiquei emocionada com a sua mensagem. E realmente nós devemos lembrar que uma pessoa merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa empatia. É difícil se colocar no lugar do outro, né? Mas nós devemos lembrar que ele não está fazendo aquilo de propósito. Exatamente. E ele precisa de cuidados. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Assim como eles cuidaram de nós quando nós éramos bebês. Exatamente. É verdade? Doutora Nayara, muito obrigada. Brilhantou mais uma vez o programa. Obrigada a você. Eu espero ter a oportunidade de conversar com você mais em outras vezes, em outros programas, sobre outros temas. Pode deixar, será um prazer, tá? Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Nayara deixamos um abraço. E eu quero que você se lembre que toda semana nós estamos juntos. Até semana que vem, um grande abraço para todos, fique com Deus.